Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor meu Deus, mais uma semana está iniciando e consagramos a Ti essa semana para que essa seja uma semana de milagres, uma semana de maravilhas, aonde nós colocamos tudo diante do Senhor e Te pedimos, nos guia, Pai, nos livra do mal, da maldade, das contrariedades. Cancelamos no mundo espiritual toda palavra maldita contra nós, toda oração contrária, toda obra de inveja. Cancelamos aquilo que vem contra nós e que por 7 caminhos bate em retirada. Senhor, estamos crendo no que está escrito na Tua palavra. Não há encantamento contra Jacó. Por isso quebramos completamente todo tipo de declaração maldita, de declaração negativa, todo tipo, Senhor, de maldade orquestrada ou planejada contra nós. Maior é Deus. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente. Por isso, Pai, abre caminhos para nós, guia a nossa vida, guia as nossas decisões, nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Tu és o nosso amigo fiel, honesto, verdadeiro. Em Ti nós confiamos e dependemos totalmente. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda a nossa entrada e a nossa saída e desfaça, Pai, todo o laço do passarinheiro, no nome de Jesus Cristo. Apresentamos a Ti, Pai, todos os nossos pedidos de oração. Pessoas que estão orando conosco do Brasil, das nações, pedimos a Tua bênção sobre cada pedido de oração, sobre cada petição, necessidade, clamor, lágrimas de pais, lágrimas de mães, lágrimas de esposas, lágrimas de maridos, de homem da casa, por aquele que está orando, Senhor, e pedindo a salvação dos seus. Nós oramos e pedimos a Tua bênção, oramos pela salvação em cada lar, oramos pela transformação, oramos pela vida extraordinária de Deus, que essa vida, por meio de Jesus Cristo, se manifeste. Derrama da Tua graça, Senhor, e derrama do Teu favor. Em Ti confiamos, doce e amado Espírito Santo. A nossa confiança está em Ti. A nossa certeza está em Ti. Tu és o Deus da nossa vida. No nome de Jesus, consagramos a Ti nossos pedidos e pedimos a Tua bênção, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua casa. Estamos orando pelos nossos pedidos de oração. Estamos crendo que o nosso Deus é Deus de milagres, é Deus que opera maravilhas. Eu quero começar essa oração aqui com muita fé. Eu quero começar essa oração aqui testemunhando da glória de Deus. Porque muitas pessoas falam sobre Deus, mas eles não têm nada de experiência com Deus. Nada de experiência. Nós podemos testificar e testemunhar o que Deus está fazendo. Uma coisa, sabe, é você falar de coisas que você não entende, que você nunca experimentou, que você não tem vida daquilo. Outra coisa bem diferente é quando você experimenta e você vê esse é o caminho. Sabe, eu creio nisso e eu quero dar um testemunho aqui para a glória de Deus. Luana, ela mandou o seguinte testemunho. Em julho do ano passado, quando eu descobri um câncer no colo do útero, minha tia me mandou a oração da manhã no YouTube. Eu ouvi e aquilo me encheu de esperança e fé. Então continuei a campanha, acordando às 6 da manhã para ouvir e às 18 horas também. E nesse período me aproximei de Deus como nunca antes. Passei momentos difíceis e orei muito pela minha cura junto com vocês. Hoje estou curada para a honra e glória do Senhor e minha fé está muito mais forte. Gratidão. Olha só, câncer no colo do útero. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres e nossa fé está em Jesus Cristo. Aleluia! Meu Deus! Graças, Senhor, graças, Senhor, graças, graças, Senhor. Você está vendo como vale a pena você guerrear em oração? Você está vendo como vale a pena você se colocar diante de Deus e crer no sobrenatural?
crer que Deus pode mudar, crer que Deus pode intervir. O inimigo, é como eu tenho dito, ele vai fazer de tudo para você não orar. Ele vai fazer de tudo para colocar qualquer outra coisa na sua frente, para colocar uma série para você assistir, para alguém lhe chamar no seu WhatsApp e ali, sabe, lhe roubar do tempo da oração. As distrações, elas vêm e nós precisamos ter uma vida muito em Deus, muito profunda para dizer, sabe, agora é o momento de eu buscar a Deus. Essa semana, eu acho que foi quinta-feira, se não me engano, ou sexta, agora não estou lembrado. Eu cheguei em casa depois do meio-dia, porque eu saio muito cedo de casa, às 5 da manhã eu estou saindo. E eu cheguei em casa, eu disse para minha esposa depois do meio-dia, eu preciso ter o meu devocional. Eu disse para ela, minha manhã foi extremamente corrida, eu li um pouco a Bíblia, eu orei um pouco, mas eu preciso ter um tempo com Deus. Eu vim aqui para esse escritório que eu tenho na minha casa, e aqui, sabe, eu fiquei por 1 hora off do mundo, off das distrações, e me coloquei diante do Senhor aqui, porque eu entendi a necessidade, sabe, de estar na presença de Deus e de nada me roubar dessa presença, nada me atrapalhar dessa presença. Eu quero compartilhar uma palavra com você sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre a glória do Senhor. Em 2 Coríntios 3,18 a Bíblia diz, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A glória de Deus transforma a nossa vida. Cada encontro com a glória transforma você. Cada encontro com a presença de Deus, com a voz de Deus, com o Espírito Santo, transforma você. Eu fico ouvindo muitas pessoas que dizem ter tido uma experiência com Deus e eles continuam irados, eles continuam brigões, eles continuam críticos, eles continuam maldizentes, eles continuam em desonra. E não tem, sabe, quando você tem um encontro com Deus, a sua vida nunca mais é a mesma. É como está escrito aqui, somos transformados de glória em glória. Uma pessoa que tem a experiência com a glória de Deus, ela pode até pecar, ela erra, com certeza eu falho todos os dias, eu sou falho. Mas toda vez que você falha, há um arrependimento diferente no seu coração. E você não quer mais falhar. Você vai aos pés do Senhor e você diz, Senhor, eu pequei de ter falado isso. Senhor, eu pequei de ter tido essa atitude. Porque a glória de Deus, ela marca você de uma maneira, sabe, que você não consegue viver como você vivia antes. Então você não consegue viver, sabe, no mesmo lamaçal do pecado, nas mesmas práticas erradas, nos mesmos vícios, com as mesmas amizades, vendo as mesmas coisas. Você não consegue. E você não consegue porque a glória de Deus tocou a sua vida. Existe um novo nível de oração que você ainda talvez não tenha explorado. E esse nível de oração dá a você um contato com a glória de Deus. Quando contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados à imagem de Cristo, ou seja, cada vez mais perto de Cristo, cada vez mais com as características de Cristo, com o amor de Cristo, com a bondade de Cristo, com a ousadia de Cristo, com a confiança de Cristo. Ver a glória de Deus nos momentos bons é fácil, mas é preciso fé, foco e persistência para você vê-lo nos momentos de rejeição. Porque quando você enfrenta rejeições, quando você enfrenta crises aqui nesse mundo, sabe, o que a maioria de nós faz é correr o mais rápido possível para tentar resolver e para tentar lidar com aquelas coisas. Mas o homem que conhece a glória de Deus, ele vai para o seu quarto de oração e primeiro ele busca uma palavra de Deus, porque ele sabe que o encontro com a voz de Deus é o encontro com a glória. E quando o homem ouve a Deus, ele sai daquele quarto de oração, ele sai daquele momento de busca totalmente transformado, focado e muitas vezes com uma palavra de Deus para resolver aquela situação de uma maneira diferente.
você não entendeu ainda. A glória de Deus vai te modificar. A glória de Deus vai tornar você muito mais focado, vai fazer você olhar, sabe, acima das circunstâncias. Ver a glória de Deus vai mexer tão profundamente em nós que não conseguiremos ter a mesma reação que tínhamos antes, diante dos problemas, do caos, das rejeições, das coisas que temos para resolver. Porque em outros tempos, sabe, a maioria perde os cabelos. Em outros tempos você gritaria. Em outros tempos você se desequilibraria. Em outros tempos talvez daria murro até na parede. Mas agora você teme o Senhor. Agora a glória te tocou. E você está, sabe, pacífico. Você está com sabedoria. E você vai se conduzir debaixo da graça e do favor do Senhor. Moisés, a sós com Deus no monte, ele revelou um anseio profundo por Deus. Ele disse: mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. E o Senhor disse: Moisés, eu não posso mostrar a minha face a homem nenhum, mas eu passarei a minha bondade por você e você verá a minha bondade. E Moisés teve um toque da glória de Deus quando ele saiu daquele monte. Moisés era outro homem, seu rosto brilhava, suas palavras eram carregadas de autoridade, suas palavras eram carregadas de mansidão, suas palavras entravam no coração dos homens e ele conseguia os liderar. Sabe, num tempo onde Moisés não era o presidente, ele não era o imperador, Moisés não era o chefe maioral deles. E quando Moisés falava, 2 milhões de pessoas se movimentavam. Numa época que não tinha redes sociais, numa época que não tinha iPhone, sabe? E 2 milhões de pessoas se moverem toda vez que Moisés dava um comando, toda vez que a glória do Senhor se movimentava. Isso era a glória de Deus sobre a vida de Moisés, era a glória de Deus sobre aquele povo. Quando a glória de Deus está sobre você, sabe, você consegue mudar certas coisas ao seu redor que você não mudaria à base dos gritos, que você não mudaria à base da força. Na verdade, muitos de vocês, à base da força, do grito, têm tentado mudar as coisas. E a minha pergunta é: você tem conseguido? Mas alguém cheio da glória de Deus carrega uma autoridade de Deus. E essa autoridade que alguém carrega da glória de Deus faz com que as coisas se movimentem, faz com que os outros o ouçam, faz com que as coisas aconteçam. Moisés disse: eu quero ver a sua face. Deus quer cristãos assim, apaixonados por buscar a sua glória, por conhecê-lo intimamente. E Deus, Ele mostra a sua glória àqueles que o buscam. Está faltando busca para nós, está faltando entrega. Se a sua expectativa é ter um relacionamento mais profundo com Deus, se o seu objetivo é conhecer a glória de Deus, ore e busque um novo relacionamento com o Espírito Santo. Você verá a sua glória e será transformado, porque ninguém pode contemplar a santidade de Deus e permanecer intocado. É como eu disse, você nunca mais será a mesma pessoa. Você nunca conseguirá dizer as mesmas coisas que você dizia. Você não conseguirá olhar as mesmas coisas como antes você olhava, porque a glória de Deus modifica você. A glória de Deus é tão poderosa, ela consegue abrir o homem por dentro, consegue quebrar aquele coração de pedra. A glória de Deus, quando toca em alguém, torna aquela pessoa mais humilde, torna aquela pessoa mais mansa, torna aquela pessoa mais paciente. Sabe, é a glória de Deus que vai mostrar para você uma perspectiva diferente que você não está vendo. Por isso, busque a glória de Deus. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: eu quero buscar a glória de Deus. Nós temos visto tantos milagres aqui. Quantos testemunhos? Na oração da manhã eu testemunhei uma cura de câncer. E agora na oração da noite outra cura de câncer. Gente, vocês não estão vendo? Isso é um operar de Deus.
Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Nossa fé está nele. Ele está vivo, ele opera milagres. Esses dias eu ouvi um testemunho maravilhoso de uma moça na Europa. A família dela inteira não acreditava em Deus. E essa moça teve um sonho à noite, onde Jesus apareceu para ela. E quando ela acordou, ela disse para a família dela: eu conheço o caminho, eu conheço Cristo. Deus veio a mim e eu sei que Ele é o caminho, eu sei que Jesus é Deus. E ela, ela falou isso, a família dela não aceitou, a família dela desacreditou dela, mas a vida dela foi mudada, porque a glória de Deus apareceu para ela. Quando a glória de Deus aparece para alguém, essa pessoa pode estar totalmente desnorteada na vida, essa pessoa pode estar perdida, então ela é encontrada, ela tem foco, ela sabe o que ela quer e ela conhece o propósito de Deus. Se você quer conhecer o que Deus tem para a sua vida, você precisa buscar a glória de Deus. Amém? Escreve aqui: vou buscar a glória de Deus. Aleluia! Escreve aí: vou buscar a glória de Deus, porque essa glória vai mudar a tua vida para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo que nós temos declarado, tanto de defesa quanto de ataque. Quero aqui dar um anúncio para você que é meu aluno na Academia Kindle Global, que amanhã e terça nós vamos ter aula dentro da academia. Estamos falando sobre o profético, certo? Quarta-feira temos mesa de conselho e sexta e sábado vamos transmitir ao vivo na academia. Acredito que uns 90% do que vai acontecer na Escola de Profetas, certo? Por que eu não digo 100%? Porque tem partes que é só no presencial, certo? Mas eu creio que você vai receber muito. Eu vou estar recebendo alguns profetas do exterior, de Honduras. Eles estão até na Argentina agora e estarão vindo da Argentina direto para cá. E vai ser maravilhoso. Você vai ver. Você vai ver. Por isso, se você quer se tornar nosso aluno, o link está aqui na descrição, academiakindleglobal.com.br, ou você pode ir direto no nosso site e se tornar nosso aluno na Academia Kindle. Muito bem. Enquanto eu declaro os Salmos 91, eu quero pedir a você que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Compartilhe com o máximo de pessoas, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus está fazendo grandes coisas aqui. Talvez alguém próximo de você está doente, ou está passando por um problema grave. Envie essa oração para essa pessoa. Lembra de alguém aí que pediu oração para você. Lembra de alguém que está passando por um momento difícil. E manda essa oração para essa pessoa agora, em nome de Jesus. Nós vamos orar por milagres hoje aqui. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Nós vamos orar. Permita-me orar por você, te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa. E assim como Moisés buscou a glória de Deus, nós buscamos a glória de Deus na nossa vida. Meu Deus, toca-nos com a Tua glória. Há um desejo no nosso coração
de sermos transformados por Ti, de ouvirmos a Tua voz, de recebermos mais de Ti. Por isso nós te pedimos, mostra-nos a Tua glória, toca-nos e nunca mais seremos os mesmos. Espírito Santo de Deus, nós te amamos e no nome de Jesus Cristo nós te pedimos, vem, envolve nossa mente, nosso coração, que cada lar que está recebendo essa oração seja visitado agora pela vida extraordinária de Deus, que é a vida no Espírito. Meu Deus, toque-os com o Teu poder agora, aonde houver uma doença, aonde houver dor, aonde houver infecções, aonde houver inflamações, nós oramos pela cura total e completa no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é real, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo tem poder, Sua glória é poderosa. Por isso, Senhor, libera da Tua glória agora e leva embora o câncer, leva embora as alergias, leva embora as dores no corpo, leva embora os problemas na coluna, leva embora os problemas no joelho, leva embora as dores no peito que essa pessoa tem. No nome de Jesus, nós oramos pela cura total e completa dessa pessoa. Oramos também por toda pessoa que é incapacitada. Oramos, Pai, também por aquelas pessoas que desejam engravidar, que desejam ter um filho, e nós oramos para que a glória de Deus toque nessas pessoas e que elas sejam curadas no nome de Jesus Cristo. Jesus, a nossa fé está em Ti. Jesus, a nossa fé está em Ti. Nós cremos, Jesus, que Tu cura. Nós cremos que Tu opera milagres, Jesus. E também apresentamos diante de Ti todos os nossos pedidos de oração que estamos fazendo aqui nessa oração e Te pedimos resposta, pedimos intervenção, pedimos milagres. Senhor, eu uno a minha fé com a fé de milhares e milhares de pessoas que estão fazendo essa oração. E eu Te peço, toca com Teu poder, Espírito Santo. Envolve-os com Teu poder, Espírito Santo. Muda a vida deles, muda a sua história. Muda a sua história, muda a sua vida para sempre, Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Compartilhe essa oração. Se você perdeu, inclusive, a palavra que eu ministrei hoje na ceia da igreja, que eu falei sobre esperar no Senhor, tem tantas pérolas ali. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente noite na paz de Jesus Cristo e compartilhe essa oração. Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o toque de Jesus Cristo sobre a tua vida. Meu Deus, remove todo o cansaço, todo aperto no peito, toda a perturbação, tudo aquilo que aflige. Também oro, Senhor, por tudo aquilo que está drenando a força, a energia, o ânimo dessa pessoa. Nós oramos agora para que o Senhor a fortaleça, oramos para que o Senhor a capacite, oramos para que o Senhor Jesus Cristo batize no Espírito Santo agora todo aquele que ainda não é batizado no Espírito Santo e que deseja esse revestimento de poder, deseja esse toque de Deus. Toque-os, Pai, agora. Toque-os, Jesus. Toque-os. A Tua palavra diz, Senhor Jesus, que quando Cornélio estava com a sua casa, com a sua família, recebendo a palavra através da vida de Pedro, o Espírito Santo veio sobre eles e todos falaram em línguas. Meu Deus, reveste com Teu poder aqueles que desejam a Tua palavra, aqueles que desejam uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo. Toque-os, Jesus. Toque-os, Jesus, agora. Cada pessoa que está desejando esse batismo. Sim, toque-os com o Teu poder. Toque-os com o Teu poder, meu Pai. Toque-os com o Teu poder, Espírito Santo de Deus. Toque-os, libera do Teu favor, ó Deus. Amém e amém. Aleluia. O Senhor me tocou de fazer 3 dias de oração por batismo no Espírito Santo. Aí você pergunta, por que a gente não vê você orando mais em línguas?
Porque a oração em línguas, ao contrário do que as pessoas pensam, é para nossa edificação pessoal. Então, se eu passar aqui os 20 e poucos minutos de oração que eu tenho, só orando em línguas, só quem vai ser edificado vai ser eu e não você. Porque a oração em línguas não é algo que eu faço para você, é algo que eu faço para mim. Então Deus dá esse dom maravilhoso para nossa edificação. A oração em línguas é para edificação pessoal. É para nossa edificação, é para que o Espírito Santo possa trabalhar no interno do nosso espírito. Eu desafio você a buscar a Deus e a buscar esse revestimento do Espírito Santo. E se você receber esse revestimento do Espírito Santo, ore em línguas diariamente, pelo menos um tempo por dia, alguns minutos por dia, você verá o tanto de carga que vai sair da sua vida e o tanto que você vai se sentir bem, o tanto que o Espírito Santo vai ministrar na sua vida. Esse é o poder do batismo no Espírito Santo. Então, às vezes a gente pensa e pega alguns parâmetros, onde você vê alguns vídeos na internet, todo mundo falando alto e orando em línguas bem alto, bem. Isso são costumes deles. E eu entendo que às vezes as pessoas estão alegres, estão emocionadas, então eu não vou julgá-las, certo? Eu não vou julgá-las, Eu creio que cada um é cada um e responde por si. Mas eu, quando oro em línguas, eu oro baixinho, porque eu acredito, certo, que é uma oração que eu faço com Deus no secreto. Então, eu convido você a conhecer esse poder extraordinário do Espírito Santo. Não é um poder que vem de nós, a oração em línguas não é uma coisa que se imita de outra pessoa. Já contei para vocês aqui como que foi a minha experiência do batismo no Espírito Santo. Eu era um adolescente e estava ali naquele culto e um obreiro vem e põe as mãos sobre a minha vida e quando ele coloca a mão sobre a minha cabeça eu sinto um calor, um fogo, como se um aquecedor tivesse ligado no meu rosto e palavras começam a fluir da minha boca e ali eu vou para casa orando em línguas, chego em casa, dobro meus joelhos no meu quarto e ali eu fico por mais de hora orando em línguas, maravilhado com aquele fenômeno, porque foi um fenômeno na minha vida. Eu não vim de uma família religiosa e aquilo aconteceu comigo, me marcou profundamente e dali em diante começou a manifestação dos dons espirituais na minha vida. Dali em diante, do dia do meu batismo do Espírito Santo. Alguns dizem que o batismo do Espírito Santo não é a porta de entrada para os dons. Outros dizem que sim. Eu sou desses que acredita que sim. Que o batismo do Espírito Santo, a partir do batismo do Espírito Santo, a pessoa ela abre a porta para os dons espirituais se moverem na vida dela. Eu sei que não é assunto para agora, mas eu gostaria de compartilhar isso com você em nome de Jesus, ok? Muito bem, eu quero dar o testemunho da Fátima, que acompanha nossas orações aqui. E a Fátima escreveu assim para mim: há mais ou menos 2 anos tivemos um problema sério na minha família. E minha irmã mais velha falou com meu marido que ele precisava colocar Deus dentro da nossa casa. Um dia, navegando pela internet, apareceu a oração sua e ele parou para ouvir. A partir desse dia, ele sempre falava comigo e com nossa filha para ouvirmos também. E toda vez que começávamos a discutir ou acontecia algo com nossa filha, ele colocava oração para todos ouvirmos. Assim, tanto ele quanto eu e minha filha começamos a ouvir as orações diariamente. E muitas bênçãos começaram a acontecer. E no dia 2 de outubro de 2025, na oração da manhã, o Senhor falou de uma pessoa que sofria com uma alergia muito forte nos braços e eu tinha uma alergia que não curava. Minha pele era áspera e chegava a abrir feridas. Logo em seguida ele falou o meu nome. Tomei posse na mesma hora e hoje estou curada. Oh glória, em nome de Jesus. Consigo dormir em paz, pois a noite sempre era pior e muitas vezes eu não dormia. Coçava a noite toda. Agradeço a Deus pela sua vida e por Ele ter nos levado até você. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra e eu creio que essa palavra que eu vou trazer hoje fecha um pouco com aquilo que eu falei.
Porque às vezes as pessoas, elas observam de fora, por exemplo, alguém orando em línguas, alguém na igreja, alguém buscando a fé com tanta intensidade. E para um observador que não tem a experiência ainda que a gente tem, pode pensar assim que tudo isso sabe, ele pode pensar que isso está tão distante dele. Ele pode pensar que as coisas não são bem assim. E ele pode não compreender o porquê da nossa fé, o porquê que a gente busca tanto, o porquê que a gente ora tanto, o porquê que oramos em línguas, o porquê que vamos a uma igreja. Tem pessoas que o pensamento delas é que somos religiosos e que eles não precisam dessa experiência. Eu gostaria muito que você tivesse um encontro com Deus. Gostaria que você tivesse um encontro com Deus. Porque tem coisas que a gente tenta explicar. Por exemplo, eu tenho uma escola online, que é a Academia Kindle Global, e essa semana assim foi bem difícil para mim ministrar as aulas da academia. Eu vou explicar por que foi difícil. Porque tem coisas que eu sei para mim, mas é difícil de eu explicar. E dentro do módulo que a gente está agora de treinamento profético dentro da academia, eu tinha que explicar sobre isso, sobre as revelações. E sabe, algumas coisas eu sei para mim, como eu disse, então eu entendo para mim. Agora, difícil é explicar para as pessoas como que elas podem também receber de Deus as direções ou as revelações e também o assunto que nós entramos. Então, eu acredito que quando falamos de Cristo, quando falamos do poder da oração, quando falamos até mesmo do próprio batismo do Espírito Santo, para algumas pessoas é algo assim muito distante e ela pensa, não, isso é para alguns, isso é talvez para fanáticos, isso é para pessoas que são mais religiosas, para pessoas que são mais sensíveis, mas isso não é para mim, nunca aconteceu comigo. Bem, se você tiver uma experiência com Deus, você vai sentir algo que talvez você não saiba explicar para as pessoas. Você vai se mover por algo que você não consegue explicar para elas. Por mais que eu diga para as pessoas que eu tenho um chamado, por mais que eu diga para as pessoas que eu recebi algo de Deus, por mais que eu diga para as pessoas que eu acredito que Deus fala, ou que eu acredito que Deus também ministra através dos sonhos, sabe, algumas pessoas só vão crer quando elas tiverem experiência. Até lá elas irão resistir à verdade, até lá elas terão barreira, até lá elas terão bloqueios, até lá elas terão dificuldades para compreender as coisas como a gente compreende. E tudo certo, porque eu entendo que é assim mesmo que as coisas são. Mas deixa eu mostrar uma coisa para você. Olha o que Jó disse, Jó capítulo 42, do verso 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó era um homem esclarecido, era um homem rico, era um homem importante, devia se sentar ao redor dos mestres, dos sábios, dos conselheiros. Ele era também um conselheiro e tinha muitos amigos, mas a vida de fé que ele tinha, a proximidade que ele tinha com Deus, não era ainda, eu posso dizer, profunda, como se tornou mais tarde. Só se tornou profunda a relação de Jó com Deus depois de ele ter passado por algumas experiências doloridas na vida e por ele também ter ouvido a voz de Deus. Então eu vejo que o que acontece com Jó, o que aconteceu com Jó, também acontece com nós.
Às vezes é difícil para a gente explicar algumas experiências para as pessoas, como que elas vão crer em coisas que nós sentimos, em coisas que nós experimentamos. Eu tive experiências na minha vida que eu posso explicar para as pessoas o que aconteceu comigo, mas sempre vai ter alguém num grupo de pessoas que vai olhar para aquela experiência e vai dizer, difícil de acreditar, ou vai pensar assim, puxa, isso é tão longe do que eu estou acostumado, que eu não sei se eu devo crer ou não. Bem, é por isso que eu digo, você precisa ter as suas experiências. Jesus, ele não é apenas uma figura histórica que você tem que aceitar na sua vida. Jesus é alguém que está vivo e que você precisa ter uma experiência com ele. Caso contrário, sabe, as pessoas vão estar sempre lhe puxando para a fé, elas vão estar sempre lhe puxando para ter uma experiência, mas quando você tem uma experiência, você não é mais puxado por ninguém, porque você já sabe o caminho. Quando a Bíblia diz em João 14,6, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você só conhece esse caminho de fato quando você tem uma experiência com Jesus. Caso contrário, você vai saber que caminho é, mas você não vai conhecer o caminho. Você vai poder apontar, olha, é por ali que diz o mapa. Daí alguém pergunta, tá, mas você já passou por lá? Como é que é a estrada lá? Bem, isso eu não sei, eu só sei que é por ali o caminho. Bem, há pessoas que são exatamente assim. Elas sabem que existe um caminho, mas o fato de não terem experimentado ainda, elas não conseguem vislumbrar como a gente vislumbra. Então, para alguém que está de fora, ele pode dizer, eu não acredito. Para outro, ele pode dizer, eu até acredito, mas isso não aconteceu comigo ainda, então não sei bem como é que é. É por isso que todos precisam experimentar. E a Bíblia diz que Jesus, enquanto esteve aqui nessa terra, ele manifestou sinais e maravilhas para que as pessoas viessem a crer nele, para que as pessoas viessem a entender quem ele era. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Hebreus 13:8. Então, o mesmo Jesus que operou milagres, é o mesmo Jesus que quer operar um milagre na tua vida. E se Jesus, sabe, curou pessoas, libertou vidas, transformou realidades, pegou pescadores e tornou eles homens célebres, por que Deus não pode fazer isso com você? Peça uma experiência para Deus, Ele dará essa experiência. É que nem o batismo no Espírito Santo. Algumas pessoas ficam observando e ficam pensando assim, como que isso funciona? Como que isso funciona? Você aprende a repetir palavras, seu cérebro vai pegando palavras e eu vou dizer para você que não. Daí você diz, mas e como que isso acontece? Fica difícil de te explicar. Você vai ter que experimentar, peça. Peça a Jesus, é Ele que batiza no Espírito Santo. Então peça a Jesus, Jesus me batiza no Espírito Santo, quero compreender esse negócio. Eu quero compreender isso aí, porque até agora eu não compreendo. Você precisa ter essa experiência. As pessoas não conhecem a nossa dedicação, elas não conhecem a nossa fidelidade. Elas pegam, muitas vezes, informações daquilo que elas veem. E se você pegar informações daquilo que você vê, muitas vezes as informações vão ser distorcidas. Se você pegar informações daquilo que você vê, às vezes você pode pensar que aquilo é um padrão e às vezes aquele não é o padrão de Deus, é o padrão que o homem criou, não é o padrão de Deus. Então, se você tiver a sua própria experiência, você vai aprender a distinguir entre o que é de Deus para você e o que não é de Deus para você. Algumas pessoas dizem, eu não quero isso para mim, porque elas veem certas coisas e elas dizem, eu não quero isso para mim. Sabe por que você não quer aquilo para você? Porque aquilo não é para você. Deus tem uma experiência própria para você. Deus tem um toque que vai mudar a sua vida. E eu creio nisso. Eu creio que a fé ela vem por ouvir, a Bíblia diz, e ouvir a palavra de Deus. Então, o fato de você estar aqui é que Deus já despertou a fé em você. Agora, a experiência, ela vai levar você não apenas para o caminho da fé, ela vai levar você ao caminho do sobrenatural de Deus e ao caminho do discernimento espiritual.
que todos nós precisamos? Caso contrário, sabe, qualquer teoria, qualquer informação, qualquer mentalidade, qualquer filosofia acaba criando um padrão em nós. E a gente pensa que Deus é aquilo, a gente pensa que a fé é aquilo, a gente pensa que a religião é aquilo. E se você tiver a experiência com Deus, você vai mudar a sua perspectiva. Inclusive, amanhã, quando eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu irei falar um pouco sobre isso. Amanhã eu vou ministrar pela manhã em Porto Alegre, às 9 da manhã eu vou falar sobre mudança de mentalidade e à noite eu vou falar às 20 horas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Eu vou falar uma coisa lá, sabe, a respeito de Elias, Elias na caverna, as conversas na caverna, que você vai ver que Elias conhecia muito de Deus, mas ele só conheceu Deus mesmo. Só teve uma experiência com Deus que mudou a sua perspectiva dentro da caverna. Sabe, tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Tem coisas que você precisa passar para mudar a sua perspectiva. Eu vejo muitas vezes as pessoas criticando, sabe, a interpretação de sonhos, mas eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. Eu tive uma experiência que salvou a vida da minha filha. E quando você tem uma experiência, sabe, qualquer teoria, qualquer tipo de teoria cai por terra. Ainda mais, sabe, que tem coisas que às vezes as pessoas interpretam pela sua própria perspectiva e não pela perspectiva, às vezes, do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que entender isso, são coisas totalmente diferentes. Eu creio no batismo no Espírito Santo, aí tem outro que não acredita, aí ele diz, não, eu provo aqui que não tem mais, mas eu experimentei e creio pela palavra que tem sim. Então é uma questão, sabe, nem sempre a experiência e a perspectiva, quando elas estão, a experiência e a expectativa estão no mesmo lado, aí você abre seus olhos. Mas quando você tem apenas, sabe, a visão de algo que você acredita e você não teve a experiência, a sua perspectiva vai ser uma. Então eu acredito nisso, temos que passar por experiências. Amém? Experiências com Deus mudam a nossa vida. Glória a Deus. Deixa essa palavra no teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91. Salmo 91. E quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Quero falar também rapidamente dos meus livros, certo? Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Deixa eu mostrar aqui para você, olha só. Aqui, nesse espaço em branco, você faz a sua oração. Aqui o versículo bíblico, a oração para você fazer comigo. E aqui, direções que vão abençoar a tua vida, certo? Direções que vão trazer muita luz, muita clareza para você. Eu espero que esses dois livros possam ajudar você até antes de dormir, quando você acordar pela manhã, você tomar um cafezinho com Jesus, tá? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius07.com.br. E esse aqui é o meu livro Sonhos, tá? Eu creio que Deus fala conosco também através dos sonhos. E você pode adquirir o nosso livro através do nosso site www.vinicius07.com.br. E amanhã estarei 9 da manhã em Porto Alegre. Na verdade, estou indo agora à tardinha para Porto Alegre. E à noite estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já compartilhou essa oração? Em alguns celulares tem o botão compartilhar, em outros tem uma setinha assim, né? Uma setinha, daí você clica na setinha para compartilhar, e outros tem um botãozinho bem em cima assim. Aí você clica ali e bota compartilhar. É bem fácil, gente, tá? Então, depois da oração, se você puder mandar para os grupos, para as famílias, para os amigos, faça isso em nome de Jesus, ok? Vamos orar? E hoje tivemos programa na Rede TV às 10 horas da manhã em Rede Nacional, certo? Estamos aí em oração para que Deus continue nos abençoando, para que a gente consiga ser fiel a esses compromissos, a essa responsabilidade que a gente tem, que é o programa de televisão. Estou há mais de 3 anos na televisão, estou há 3 anos na Rede TV, fiquei 2 anos na Band, nunca atrasamos nenhum pagamento, dando um bom testemunho, servindo a Cristo, e sou grato a Deus por todas as pessoas que estão junto comigo nessa missão, né, de levar a palavra a muitos lugares. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e também orem por mim para que Deus continue me abençoando também, para que eu tenha saúde e também recursos para continuar mantendo tudo isso que o Senhor colocou nas nossas mãos e no nosso caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, visita a vida de cada pessoa que está orando agora junto comigo. Doce amado Espírito Santo, que a Tua presença nos envolva aqui, essa noite. Nós queremos ser envolvidos pela presença do Senhor. No nome de Jesus Cristo, queremos ser envolvidos pela Tua presença, pela Tua doce, poderosa presença. Senhor Jesus Cristo, toca agora com Teu poder na vida de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado, para que ela seja curada. Que um milagre de Deus toque na vida dessa pessoa agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor. Também oramos, Jesus, para que o Senhor batize no Espírito Santo agora todo aquele que está buscando o Senhor. Todo aquele que está buscando o Senhor aqui nessa oração, toque-os, Jesus. Que o batismo do Espírito Santo venha sobre eles e que eles passem a falar em novas línguas. Senhor, toque-os com o Teu poder agora. Toque-os com a Tua graça, Jesus. Toque-os com o Teu favor, Espírito Santo de Deus, eu te peço. Toque-os, Jesus. Toque-os agora. Toque-os, Espírito Santo. Encha-os da Tua presença. Que a glória de Deus encha esse lugar. Que essa pessoa seja envolvida pela presença do Senhor. Toque-a, Jesus, agora. Toque-a e que ela tenha essa experiência com o Senhor. Aquele pai que tem dúvidas, aquele que é incredulidade, aquele que as batalhas na mente vêm, que são fortalezas. Meu Deus, dá uma experiência para essa pessoa. Dá uma experiência sobrenatural. Toque-o com o Teu poder, Jesus. Libera sinais e maravilhas aqui nessa oração. No nome de Jesus, receba o batismo do Espírito Santo. Receba o batismo de poder que só Jesus Cristo tem para dar. No nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração e mande também seu testemunho para nós. Se você foi batizado no Espírito Santo, se uma cura aconteceu, Jesus está vivo, nossa fé está nele. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo,
que haja paz, que haja abundância, que haja alegria, que haja salvação. E apresentamos diante do Senhor todos os nossos pedidos na vida extraordinária. E pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida espiritual, a nossa família, para que tenha unidade, para que seja uma família abençoada, para que haja salvação dentro da nossa casa. Oramos também por transformação de todos de dentro do nosso lar. Tira as brigas, Pai, tira os descontentamentos, tira a tristeza do coração. Profetizamos bênçãos também na vida financeira e pedimos provisão do Senhor, portas abertas, milagres, empregos. Oramos também pela vida emocional, para que o Senhor traga equilíbrio, para que o Senhor traga tranquilidade, traga paz, traga uma alegria, traga um prazer de alma para essa pessoa. Profetizamos bênção nos relacionamentos, na saúde e também oramos por justiça do Senhor e livramento. Apresentamos tudo a Ti, Pai, e pedimos resposta, favor e céus abertos. No nome de Jesus Cristo, eu libero uma palavra profética. Vai haver romper, vai haver avanço, vai haver sobrenatural em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos firmes nesse propósito de oração? Estamos hoje no nosso 5º dia. É uma oração de 21 dias. E eu quero ver quantos de vocês vão me acompanhar no sábado e no domingo sem quebrar esse propósito de fé, esse propósito de oração. As pessoas querem ver milagres, mas elas não querem ter compromisso, disciplina. Eu espero que você seja uma pessoa de compromisso, uma pessoa de disciplina. Inclusive você, que durante toda a semana não conseguiu, talvez, estar ao vivo por causa do trabalho, sábado e domingo, você consegue. Por isso eu quero convidar você a estar junto conosco em oração, às 6 da manhã e às 18 horas. Gente, não vamos quebrar esse propósito. Eu tenho dito para vocês, a oração é um motor, mas o jejum é o segundo motor. Vai mais longe. Tem romper, tem avanço, tem crescimento, no nome de Jesus Cristo. Amém? E hoje eu quero liberar uma palavra profética sobre você. E essa palavra, ela é um alerta. Cuidado com as iscas de Satanás. Cuidado com as iscas de Satanás. Satanás fará qualquer coisa para sabotar o seu desígnio. Ele vai tentar de tudo para tentar impedir você de chegar onde você deve chegar. Ele vai trazer desvios na caminhada, ele vai levantar opositores, ele vai tentar lhe desanimar, lhe desgastar, tirar as suas forças para que você não chegue aonde você tem que chegar. As 3 iscas estratégicas mais eficazes que Satanás usa. A primeira delas é a isca da fama e do glamour. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, a Bíblia diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Nós entendemos que Satanás usa o glamour, a riqueza, os muitos amigos, a muita influência e até mesmo o meio que você vive como uma isca para te tirar da presença de Deus. Tem muita gente que troca Jesus por amigo, troca Jesus para ter fama, troca Jesus para estar nos lugares com as pessoas mais importantes. A pessoa mais importante é Jesus. Eu espero que você não perceba isso tarde, que você não perca tempo com as coisas aqui dessa terra. A pessoa mais importante que deve estar na sua vida é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Agora, a partir do momento que você ama mais estar com algumas pessoas e estar em alguns lugares do que estar com Cristo, do que estar na presença de Deus, tem um problema seríssimo que está acontecendo aí na sua vida. E você está caindo no engano do inimigo. A segunda isca que o diabo usa é a isca das posses. Em Marcos capítulo 10, verso 21, a Bíblia diz: falta-te uma coisa, vende tudo o que tens
dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O jovem rico estava tão agarrado ao dinheiro que tinha, que ele não se entregou a Jesus completamente. Há muitas pessoas que não se entregam a Jesus completamente por causa das posses, porque tem muito dinheiro, tem muitos bens, tem muitos negócios, estão tocando muitos projetos e estão achando que, sabe, isso é tudo na vida. Só porque tem feito alguns milhões ou está realizando muitos negócios ao mesmo tempo e está se dando bem, está ganhando prêmios de melhor vendedor. Bem, eu lhe parabenizo, mas você não pode esquecer que a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É por isso que eu creio e também pratico esse princípio que a generosidade, ela mata um mal dentro de nós. Você praticar a generosidade, você aprender a doar, você aprender a semear na vida de pessoas, no reino de Deus, isso mata aquele apego ao dinheiro, aquele apego aos bens materiais. Nós temos que ter muito cuidado para o inimigo não nos roubar de algo que Deus tem para a nossa vida. Uma das melhores coisas na minha vida foi ter descoberto o caminho da generosidade, da semeadura, da entrega, da honra para Deus, para o reino. E Deus é fiel para nos abençoar mais e mais. Agora, isso faz bem para a gente, mas cura algo dentro de nós também. A terceira isca que Satanás sempre usa a isca da sedução sexual. Isso funcionou com Sansão. Em Juízes capítulo 16, verso 4, a Bíblia diz: e depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E Dalila foi a perdição de Sansão. Dalila foi a perdição de Sansão. Então eu quero que você entenda, grave isso que eu vou lhe dizer. O diabo sempre vai jogar uma isca para tentar derrubar você no seu casamento, para tentar levar você para caminhos imorais. Ele vai tentar sabotar a tua família, colocando pessoas do sexo oposto, sabe, para fragilizar você, para tirar os teus olhos da tua família, tirar os teus olhos do teu marido, da tua esposa. Cuidado com esses vídeos que você assiste na internet, que podem estar muitas vezes até, sabe, contaminando você. Você está achando normal as traições, está achando normal as coisas erradas. Cuidado. Às vezes eu vejo casais rindo, sabe? Às vezes do pecado das outras pessoas e eles não sabem que aquilo ali está contaminando eles também. Então, aquilo que te distrai é uma isca. Aquilo que pode atrasar a sua busca diária por Deus é uma isca. Aquilo que desvia você do seu chamado é uma isca. Aquilo que tem potencial para destruir a sua fé é uma isca. Eu perdi as contas quantas vezes o diabo, ele quis que eu me desfocasse, sabe, do meu projeto e começasse algo fora do projeto de Deus. Quantas vezes isso aconteceu comigo? O diabo quer, de alguma maneira, que os teus dons, os teus talentos, sabe, eles fiquem em stand-by. E ele quer levar você para outras coisas, coisas que dão dinheiro, coisas que funcionam, coisas que, sabe, você pensa, é esse o caminho para mim? Mas o caminho para você é usar seus dons e talentos no propósito de Deus e não ao contrário disso. Você tem acesso ao Espírito Santo e o Espírito Santo irá lhe guardar de toda distração. Em 2 Coríntios 2,10 a Bíblia diz: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Satanás está em constante negociação com seus dons, com as suas habilidades e com seus talentos no corpo de Cristo. Satanás oferecerá qualquer coisa para sabotar o seu propósito, qualquer coisa para tirar você do seu destino. Seu desígnio terá um custo. Isso vai custar tudo a você. E isso Jesus nos alertou lá em Marcos capítulo 8, do verso 34 ao 38. Por isso, não negocie teu talento,
Não negocie o teu chamado. Não negocie o propósito de Deus na tua vida por nada nesse mundo, por nenhuma quantia de dinheiro. Assim, você manterá o seu coração livre do mal. E você que anda ganhando muito, você que anda vencendo, tendo muitas vitórias, cuidado. A cura para a avareza, a cura para a ganância, é nós sermos generosos. A generosidade, ela nos faz vencer aquilo que está tentando nos roubar de Deus. Amém? Funcionou para mim, pode funcionar para você também. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91 e com muita alegria nós estamos fazendo algo inédito dentro da academia aqui no Global. Nós estamos num módulo muito importante da academia, que é o módulo de treinamento profético, e nós decidimos até domingo ao meio-dia, preste atenção, até domingo ao meio-dia. Se você se inscrever na academia, você vai se inscrever por R$1 apenas e você vai poder ficar um mês inteiro na academia. Um mês inteiro. Nós estamos ofertando praticamente para você um mês, para você poder entrar, conhecer a academia por dentro e se apaixonar. Se apaixonar pelas direções de Deus, pelo conteúdo que tem ali dentro, pelos podcasts que nós temos ali e principalmente por esse módulo de treinamento profético que nós estamos. Inclusive, segunda e terça eu estarei nesse módulo, certo? Com algo incrível para você e você pode estar conosco. E se você quiser cancelar no segundo mês, fica à vontade. Agora eu espero que você continue conosco. Amém? Então, no primeiro mês, nós estamos quase que dando para você de presente, certo? Por R$1, você vai poder assistir um mês à academia aqui no Global. Vai ser maravilhoso. E você que ainda não adquiriu a nossa tabela da oração da vida extraordinária, eu convido você a adquirir, é gratuito lá no site, baixe. E se você não consegue baixar, você pega uma folha em branco e você faz os seus pedidos nessas 7 áreas que nós estamos orando. Amém? Quero pedir a você que você compartilhe essa oração, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. E você que quer se inscrever na academia aqui no Global, o link está aqui na descrição ou direto no nosso site www.vinicius17.com.br. Domingo agora eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então, nesse domingo, eu estarei ministrando aqui na igreja, eu estarei trazendo uma palavra profética ao teu coração, onde você vai ser muito abençoado. Tenho certeza disso. Não perca. Amém? Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. E você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Vamos caminhar juntos em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração. Todos aqueles que estão clamando junto comigo, pessoas do Brasil, de fora, das nações. Estamos nesse propósito, Pai, e hoje é o 5º dia e estamos profetizando a vida extraordinária. Por isso, Pai, te pedimos, traga liberações, traga respostas, traga milagres, traga intervenção, traga justiça, traga saúde. Oramos para que a saúde dessa pessoa seja totalmente restaurada. Eu oro por todo tipo agora, Senhor, de milagre e de cura divina. Cremos que Jesus Cristo cura. Por isso, Senhor, eu oro agora pela cura total e completa dessa pessoa.
do alto da cabeça à planta dos pés. Eu oro por cura de alergias, por cura de câncer, por cura de todo tipo de problema de saúde. E declaramos saúde, milagre de Deus. Também oramos por saúdes mentais, problemas que essa pessoa tem, Pai, na sua alma, no seu emocional, para que ela seja curada totalmente e completamente. Do alto da cabeça à planta dos pés, haja uma restauração dentro dela, Pai, no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, pelo milagre de Deus na vida dela. Oro também para que todo tipo de ataque espiritual que ela tem sofrido nas finanças, com os filhos, dentro do casamento, por meio de pressões, de preocupações, que isso cesse. Eu digo, escuta aqui, Satanás, acabou para você, sai do caminho dessa pessoa e que venha sobre ela um tempo novo. Reveste ela de poder, Pai, de ânimo, de energia, derrama do teu poder sobre ela, abre os céus, abre portas e derrama do teu favor sobre ela. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção. No nome de Jesus Cristo, pedimos o teu milagre, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, visita essa pessoa, visita a sua casa, visita a sua família, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas e que o Senhor traga alívio, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga saúde, que o Senhor traga força para você, em nome de Jesus. Até mais.